Olá, turma, tudo bom com vocês? Bem, essa é nossa última aula aí sobre Grécia, nessa nossa caminhada aí de aulas, tá? O assunto de hoje, acredito que dos que a gente discutiu, é o que chega a ser mais interessante para vocês. E como a última aula foi muito extensa, claro, por causa da carga de conteúdo, essa aqui eu vou tentar ser bem objetivo, tá? Aqui a gente vai estar conversando sobre a questão da arte, a religião e a filosofia na Grécia Antiga. A gente vai fazer uma pequena análise aí sobre as características desse mundo grego, das coisas que repercutiram mais pra gente durante a história, tá certo? Então, seguindo aí com a nossa conversa, inicialmente a gente tem que entender que os gregos, além da contribuição em aspectos relacionados à política, em questões relacionadas à religião e tantas outras coisas, a gente também teve uma contribuição no que diz respeito à arte e outros elementos, tá? A pintura grega, se vocês pararem para analisar bem, ela se caracteriza, em sua grande maioria, por elementos do cotidiano, ações como conflitos, atividades e aspectos religiosos. Se vocês olharem aqui na parte direita do vídeo para vocês vão ver com uma espécie de tampa de círculo, né? Essa imagem, ela representa uma história, ela narra uma história, onde Dionísio, deus do vinho, foi capturado aí por piratas e nesse tempo ele pedindo para sair, ser solto, tudo mais, os caras não permitiram e ele acabou transformando os piratas em golfinho e transformando a vela, o mastro ali em uma parreira ali. Então percebam como essa questão religiosa ela acaba sendo representada, né? Além de outros elementos. Outra grande característica dos gregos, e aí é necessário a gente dar uma ênfase maior, é no teatro. O teatro ateniense, tá? O teatro ateniense, ele ganha espaço como sendo como posso colocar para vocês aqui, as bases da representação teatral que nós conhecemos, tá? O teatro grego, o teatro ateniense, ele se caracteriza pelo uso de máscaras, para que os artistas eles consigam expressar os sentimentos, demonstrações de raiva, de amor, de carinho, tudo isso sendo usado, ou melhor, tudo isso sendo encenado com o uso de máscaras. As peças gregas elas se dividem em dois grandes grupos. Nós tínhamos as tragédias e as comédias, né? São as duas maiores bases aí do teatro ateniense, do teatro grego, tá? E é muito válido a gente parar para analisar isso, porque as próprias máscaras hoje elas são um símbolo do teatro como um todo, não é isso? Então, se vocês pararem para pesquisar, vocês vão ver que os gregos eles discutiam nas suas peças teatrais questões sociais, relacionais, conflitos. Por exemplo, se vocês lerem Os Persas, de um autor chamado Ésquilo, vocês vão estar observando ali elementos das batalhas entre gregos e persas nas guerras médicas. Tanto que a cena ela representa a derrota dos persas perante os exércitos gregos. Então é um material muito legal de estar acompanhando. Se vocês derem uma pesquisada na internet, vocês vão achar um monte de coisa, como Édipo Rei e várias outras peças. Então, muita coisa que a gente entende por teatro teve base nas peças teatrais gregas. Outro elemento que é válido a gente estar retratando aqui é a questão das esculturas. Se vocês pararem para prestar atenção nas esculturas gregas, vocês vão perceber que existe um apego, uma preocupação com a forma, em, como posso colocar para vocês aqui, reproduzir aquilo que as pessoas consideram como, ou melhor, reproduzir padrões estéticos daquilo que era considerado como belo, como bonito. Então existia um padrão na estética artística grega, sabe? Essa preocupação com o real, com o físico, com o corpo. Tudo isso é muito bem explicitado aí quando a gente para ver as esculturas. E a arquitetura. Tá? Se vocês tiverem uma rápida pesquisa, vocês vão ver que vão existir elementos particulares, como um estilo jônio, um estilo dório, né, um estilo mais macedônico, da maneira como as coisas eram construídas na Grécia. Mas as colunas, as colunas foram um recurso muito utilizado pelos gregos e tantas outras, tá? Para a gente tratar mesmo de arquitetura, aí carecia de um tempo mais amplo, para a gente se aprofundar mais nesses aspectos.
certo? E aí, se aprofundando mais, a gente vai para outros pontos, como a religião. Os gregos eles eram politeístas, então, numa tradução mais simples, né, é uma sociedade que acreditava em muitos deuses. O panteão grego era enorme, né? Tinham, se existiam deuses relacionados a ações humanas, né? O deus do amor, deus da fertilidade, deuses ligados à natureza, né? Como Poseidon, com os mares, deuses ligados à guerra, como Ares, deuses ligados aos céus, aos mortais, enfim. Nós temos uma quantidade significativa de deuses no panteão grego. E isso é interessante se tratar porque tudo isso se relaciona à maneira como os gregos entendiam o mundo. A religião grega, antes de mais nada, era uma religião cívica. O que isso quer dizer? A religião ela tinha um aspecto comum à cidade, ao local de morada das pessoas. Então as pessoas se orientavam, se guiavam as festas, os acontecimentos a partir da vivência daqueles deuses. Tanto que, dependendo da cidade, dependendo do lugar da região, se tinha deuses protetores e deuses mais alinhados com aquele lugar. Por exemplo, a cidade de Atenas, aí já é bem óbvio, né? Tinha como deusa principal ali a deusa Atenas, a deusa da sabedoria, da guerra e tudo mais. É, os espartanos, uma ligação com Ares, né, deus da guerra. Enfim, isso é uma discussão bem ampla, mas vale para a gente entender. Não só deuses, mas também heróis. Os heróis são um aspecto comum ali nas discussões gregas, porque nos heróis a gente vê a ação dos deuses na vida humana. Os deuses, para os gregos, se relacionavam com os seres humanos e isso é um aspecto comum de estar sendo analisado. É importante a gente entender que futuramente todos os aspectos que a gente entende aí como inicialmente uma religião vão se configurar como um mito. O que é isso? Né? A, a palavra mito, né, se a gente for tentar trazer ela em um argumento mais lógico, é uma maneira, um caminho para se argumentar coisas, ou melhor, para responder questões que transcendem aquele conhecimento prévio. Então, numa explicação muito simples, por que chove? Simplesmente porque o deus X quis. Porque eu não consegui caçar? Porque Artemisia, não sei muito bem a pronúncia, não permitiu que isso acontecesse. Enfim, são elementos que a gente tem que entender mesmo, próprios àquela sociedade, que buscava justificar suas ações através desses aspectos aí da sua sociedade, ou melhor, desses aspectos religiosos, que depois a gente vai estar entendendo isso como sendo parte de uma mitologia. Tá? Aqui eu estou sendo muito breve, porque tratar de religião, ou melhor, tratar de mitologia de qualquer povo, é um trabalho que carece de tempo e que a gente poderia estar falando aqui por mais horas e horas, caso fosse da vontade do pessoal. Mas aí a gente tenta sintetizar a discussão, porque aqui a gente tenta ir direto ao ponto mesmo, para estar tratando desses conceitos maiores, tá? E aí, seguindo, a gente chega aí nas bases do conhecimento, que é a filosofia. Entendam, a filosofia é a mãe das ciências, o argumento, a base das coisas, tá? Primeiramente, a gente tem que entender que a filosofia ela vai ter por sua origem, ela vai ter por base a busca de uma essência, de uma explicação. O mito, ou melhor, a religião, ela não vai servir mais para justificar os acontecimentos do mundo à volta daqueles povos. Vai ser um conhecimento muito pequeno dentro das carências, ou melhor, dentro das necessidades de se justificar o mundo. A filosofia ela vem como um caminho para se questionar sobre as coisas que acontecem à sua volta. Quando eu coloco aí a busca da axé, é da essência, né? Então os filósofos pré-socráticos, dentro dessa fase aí do século 7 a.C. até o século 5, eles vão estar buscando essa essência das coisas. Particularmente aí a gente tem a figura de Tales de Mileto, né, que diria que a essência das coisas seria a água, mas as bases do mundo, tudo isso teria a ver com a água e tudo mais. E tantos outros, Anaximandro, Anaximenes e tantos outros aí, que entram
nessa categoria de filósofos pré-socráticos, que é um material que eu acredito que vocês já tenham discutido em filosofia, se não, vão discutir ainda, né? Dando continuidade aí, nós temos o período clássico, ou o período socrático, né? Que o próprio nome já diz, está diretamente associado à figura de Sócrates, um grande pensador do mundo grego. E aí vocês têm uma imagem sobre a morte de Sócrates, acusado de apresentar falsos deuses aos jovens, de deturpar a alma dos jovens. Sócrates ele é condenado e a punição dele seria tomar cicuta, um veneno muito forte na época, né? O período socrático se caracteriza pela questão do autoconhecimento, do autoquestionamento, de buscar o conhecimento em si mesmo, de ir atrás da essência, daquilo que traduz os saberes. Então, seria aquela ideia do conhece a ti mesmo. O que nós conhecemos de Sócrates vai ser reproduzido necessariamente por Platão, ali, um dos seus discípulos. Então, a gente sabe de Sócrates muito mais o que contaram dele do que necessariamente o que ele deixou, mas é um período riquíssimo para a filosofia. Alguns dizem que é o período mais áureo da filosofia. E aí a gente tem o período helenístico com Zenão, né, que já é outra base. Aí, nesse ponto aí a gente já não está falando necessariamente da Grécia quanto Estado isolado, porque aí a gente já vai estar percebendo a influência do Império Macedônico, mas nesse espaço-tempo aí nós já observamos uma filosofia que busca uma compreensão da vida e outros elementos, tá? Seguindo, né? Dentro desse período de história da Grécia Antiga, a gente vai perceber dois grandes conflitos. Um, que são as guerras médicas, envolvendo os gregos e o Império Persa, que, por sinal, o Império Persa que estava em um processo de expansão considerável, iniciado por Dário, depois continuado por Xerxes, seu filho, né? E os gregos, nessa época das guerras médicas, eles vão se unir para combater o Império Persa, com a Liga de Delos e tantas outras ali. Com o fim das guerras médicas, Atenas ela vai entrar num processo de expansão, de influência. Então muitas cidades elas vão começar a copiar os padrões ali que os atenienses eles pretendiam de maneira geral dar continuidade. Isso fez com que alguns grupos, principalmente os espartanos, olhassem aquilo como uma tentativa de usurpar o poder por parte de Atenas, né? E isso fez com que acabasse acontecendo a chamada Guerra do Peloponeso. Algumas cidades atenienses, algumas cidades-estados gregas, perdão, vão se unir a Atenas, outras vão se unir a Esparta, e a gente vai observar um dos maiores conflitos da história da Grécia Antiga, né? Às vezes eu ouço alguns historiadores fazendo um paralelo, dizendo que essa seria, entre várias aspas aí, a Guerra Mundial do mundo grego. Eu não gosto de fazer essa comparação porque a Guerra Mundial está localizada em um período histórico, isso aqui já é outro momento histórico que a gente não pode estar comparando, tá? Mas é um material que eu acho muito interessante, quem tiver curiosidade dá uma pesquisada, porque daí sai muita coisa, tá, pessoal? Essas grandes guerras, se assim eu posso colocar, elas vão definir muita coisa no mundo grego, inclusive o fim de muitas bases de poder, porque após a Guerra do Peloponeso, os estados gregos, as cidades-estados, elas vão ficar bem enfraquecidas. Isso vai dar margem para um império que estava em grande ascensão, no caso a Macedônia, achar espaço para intervir. E é nesse tempo aí que no reinado de Filipe II, da Macedônia, começa um processo de expansão considerável aí por todo esse mundo grego, né? Filipe II falece e quem dá continuidade é Alexandre, o Grande, seu filho, transformando aí a Macedônia um dos maiores impérios da antiguidade. Quais as contribuições dos macedônios, ou melhor, do reinado desse império macedônico para a história, né? Necessariamente eles vão começar a incentivar mesclas culturais, que soldados macedônios casem, tenham relações com mulheres egípcias, gregas, para causar uma mescla cultural. A ideia era trazer uma unidade ali. Outra coisa é que as formas de governo vão começar a se expandir também, além de alguns aspectos relacionados à religião e tantas outras coisas. Isso vai proporcionar que as ideias de vários lugares dentro do Império elas acabem sendo compartilhadas, claro. Além da famosa Biblioteca de Alexandria, ali no Egito, né? Que é outro espaço interessantíssimo
de base para a gente estar conversando também. Outra coisa que a gente percebe também são o surgimento de novas organizações governamentais, porque dentre uma das ideias de Alexandre que a gente consegue observar é que alguns territórios vão ser doados, melhor, doados não, né? Vão ser cedidos para proteção, claro, de seus generais e tudo mais. Então, o território, por causa do seu tamanho, ele acaba possuindo ali uma nova, como posso colocar, uma nova organização, se assim eu posso dizer, tá? E aí, eu deixo para vocês essa atividadezinha, coisa pouca, rapidinho vocês fazem, tá bem? Qualquer coisa, entrem aí em contato, é o material do livro, dê uma lida. E aí é rapidinho, rapidinho vocês fazem. São 7 questões, de 1 até a 8, né? A 7 vocês não fazem. E é só colocar as respostas no caderno. Não precisa copiar as perguntas, não precisa copiar porque tem algumas que tem textos enormes, você já tem um livro didático. Então é só ir acompanhando, tá? Não esqueçam de responder o questionário online, não esqueçam de também estar mandando esse material por foto para mim, para que eu possa anexar nos arquivos de vocês. E até a próxima. Obrigado, valeu.